Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Raimar Haddad para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Convido o secretário vereador Douglas Manuel Marchetti para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 3 de junho de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borchardt e como secretário o vereador Douglas Manuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício Del Castagni, Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Haddad e Valdemar Gebauer. Conforme folhas 28 do livro de presença e constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Foi realizada a leitura da pauta da sessão. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. O secretário realizou a leitura do requerimento de autoria do vereador Raimar Haddad para justificar sua ausência na sessão do dia 27 de maio do corrente, o qual foi levado à votação e aprovado por 7 votos. Por solicitação do presidente, o secretário fez a leitura dos documentos endereçados à Câmara, cuja publicidade julgou-se necessária. O presidente informou a protocolização do projeto de lei complementar número 8 de 2014, de autoria do Poder Executivo, o qual seguiu para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Após ser lida, foi realizada a entrega de moção número 12 de 2014, de autoria do vereador Douglas Manuel Marchetti, para a homenageada Júlia Carolina Lenzi Miller, Miss Timbó 2014, a qual foi convidada para se pronunciar. A sessão foi suspensa por 2 minutos para a realização de sessão de fotos com a homenageada. Reaberta a sessão, o presidente comunicou a protocolização das indicações número 263 e 267 a 274 de 2014. O secretário fez leitura das mesmas. Iniciando os pronunciamentos pessoais, o vereador Guilherme Vogt Jr. falou sobre a busca de recursos dos vereadores para o SIC. Disse que o deputado Gilmar Knesio está acompanhando de perto a situação do mesmo, tendo, inclusive, marcado reunião com o governo do Estado, na qual estava presente também o prefeito de Timbó. Destacou reportagem do jornal Café Impresso sobre o SIC, a qual informa que a verba enviada pelo governo estadual de 3,3 milhões será destinada pela Prefeitura para a revitalização do pavilhão em Iripau. Afirmou que o deputado Ismael dos Santos havia disponibilizado R$100 mil no ano passado para o Corpo de Bombeiros de Timbó, mas o Executivo decidiu dar outro destino para esta verba. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Em seguida, o vereador Marcelo Luiz Ferrari comentou a indicação número 263 de 2014 e também o requerimento número 34 de 2014, ambos de sua autoria. Foi aparteado pelos vereadores Fabrício Del Castagni e Douglas Manuel Marchetti. Disse que na quinta-feira, dia 29 de maio, reuniu-se com o tenente Daminelli para tratar de assunto relacionado ao caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros. Afirmou que na entrega do abaixo-assinado pela volta do 190 em Florianópolis foi apresentado o pedido do tenente Daminelli para a liberação de R$100 mil para a corporação. Disse estar preocupado com o fato do caminhão estar no tempo e ainda não estar sendo utilizado. Falou sobre o requerimento número 36 de 2014 de sua autoria. Na sequência, o vereador John Adriano Schwartz teceu alguns comentários sobre suas indicações. Foi aparteado pelo vereador Valdemar Gebauer. Agradeceu à administração e ao líder de governo por entregar o extrato da aplicação do IPTU e do ISS. Ressaltou a importância da transparência. Dando início aos pronunciamentos das lideranças, o vereador Guilherme Vogt Jr., líder do PSDB, parabenizou o vereador Marcelo Luiz Ferrari por entregar o relatório sobre os valores arrecadados com o IPTU e com o ISS,
pediu ao líder de governo para dar uma atenção ao pedido do vereador Rubens Borchardt com relação à instalação de uma cancha alemã na Rua das Acácias. Parabenizou o Leonísio Voltolini da Timbonet por transmitir as sessões da Câmara ao vivo. Ato contínuo, o vereador Fabrício da Castagna, líder do PMDB, disse que recebeu do deputado Aldo Schneider um ofício em resposta ao seu pedido para viabilizar as obras de finalização para os quartéis da região. Disse que visitou a Celesc para tratar do problema com queda de energia na capela mortuária e elogiou o trabalho do funcionário Juliano. Afirmou que será feita uma melhoria na energia do bairro Multi. Disse que participou da reunião do Conselho da Unidade de Saúde do Bar das Capitais. Elogiou o secretário da Saúde, Alfredo Berri, o qual também esteve presente na reunião. O secretário disse que provavelmente cada unidade de saúde terá um carro para melhorar e intensificar as visitas domiciliares. Parabenizou o líder de governo por trazer o relatório da arrecadação do IPTU. Afirmou que quando vieram os recursos do governo do Estado para o Hospital Oasi, o prefeito pediu para que todos os vereadores buscassem recursos junto aos seus deputados. Leu indicação do deputado Aldo Schneider solicitando recursos para o SIC de Timbó. Teceu críticas ao vereador Valdemar Gebauer por ter feito comentário desfavorável a uma indicação de autoria do vereador John Adriano Schwartz. Foi aparteado pelo vereador Valdemar Gebauer. Disse que a inércia de governos anteriores não justifica a do atual. Foi aparteado pelo vereador Jorge Augusto Krieger. O líder de bancada do PP, Douglas Manuel Marchetti, parabenizou a eleição de Jean Grutman pela eleição em Benedito Novo, desejando muito sucesso. Sugeriu ao presidente que a Câmara Municipal busque o certificado ISO para dar uma maior credibilidade ao Poder Legislativo. Sugeriu o nome do senhor Walter Butzke para dar nome ao plenário desta Casa e também a criação de um espaço cultural para expor os trabalhos dos artistas da nossa cidade. Sustentou que não acha certo o município investir 3 milhões de reais em um projeto que ficará incompleto e deixar de lado o projeto de ampliar o Parque Central, que é um projeto concreto feito pelo governo municipal. O líder de governo, o vereador Marcelo Luiz Ferrari, disse que não está sendo cerceado o direito do vereador fazer indicação. Disse que o vereador Chinha, no dia 13 de maio do corrente, solicitou o conserto do telhado do Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho. Afirmou que esta obra já foi licitada em fevereiro, incluindo a pavimentação, a calçada, o pátio, o muro e a parte interna. Foi aparteado pelo vereador Douglas Manuel Marchetti. Sustentou que buscou junto à Secretaria de Finanças o valor arrecadado e depositado em conta aberta em nome do prefeito municipal nome da Prefeitura Municipal com o Hospital Oasi. Repassou os valores arrecadados com o IPTU e também com o ISS e também a quantia que esses valores renderam nesse período. Afirmou que o prefeito Laércio sempre disse que fará a obra no ano de 2016. Ressaltou que uma obra pública não pode ser feita em partes e sem projeto e que, quando licitada em sua totalidade, a obra tende a ficar mais barata. Falou sobre a 10ª Feira de Rua do Livro. Disse que em uma reunião com o secretário de Trânsito, Fabiano Adriano, juntamente com o vereador Jorge Augusto Krieger, foi marcada a data do dia 18 de agosto para a audiência pública que tratará apenas sobre as calçadas. Falou que foi para Indaial com o vereador Jorge Augusto Krieger para conhecer o modelo que foi estabelecido para a implantação de calçadas, no qual o morador contribui com o material e a Prefeitura prepara a cancha e cede a mão de obra. Na hora do dia, no item 1 da pauta, esteve o projeto de lei complementar número 6 de 2014. O relator da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas, Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente fez a leitura do parecer. Em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos. No item 2 da pauta estava o projeto de lei ordinário número 16 de 2014. Foi realizada a leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Em discussão, os vereadores Guilherme Vogt Jr., Douglas Manuel Marchetti e Marcelo Luiz Ferrari manifestaram-se de maneira favorável ao projeto, o qual, levado à votação, foi aprovado por 7 votos, com a abstenção do vereador Raimar Haddad. No item 3 da pauta estava a emenda modificativa número 1 de 2013. O relator da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas, Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente faz a leitura do parecer. Em discussão, o vereador Marcelo Luiz Ferrari fez uso da palavra. Em seguida, a emenda foi levada à votação e aprovada por 8 votos. No item 4 da pauta estava o projeto de lei ordinário número 17 de 2014, o qual foi levado à votação e aprovado por 8 votos, e seguiu para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Nos itens 5 e 6 da pauta estavam os requerimentos número 35 e 36 de 2014, de autoria dos vereadores Fabrício da Castagna e Marcelo Luiz Ferrari, respectivamente. Após os autores fazerem uso da palavra, as proposições foram levadas à votação e aprovadas por 8 votos. Não havendo mais matéria a ser discutida, o presidente convidou os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de junho, às 18 horas, e declarou encerrada a 18ª sessão ordinária na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Borchardt, vice-presidente, Douglas Manuel Marchetti, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada.
Convido o secretário vereador Douglas Emanuel Marchetti para realizar a leitura da ata da sessão solene anterior. Ata da 4ª sessão solene da Câmara Municipal de Timbó, na segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura. Em 4 de junho de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borchardt, secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício da Castagna, Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Haddad e Valdemar Gebauer. Conforme folhas 36 do livro de presença e constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu início à sessão. Na sequência, o presidente cumprimentou os vereadores e aos cidadãos presentes e, em seguida, iniciou a solenidade de entrega das moções que foram aprovadas em maio. Primeiramente, foi entregue a moção em homenagem aos atletas da Academia BG Top Team, William Richard Camargo, primeiro lugar, categoria pena juvenil, Nicolas Carboni, segundo lugar, categoria Master Médio, Jonas Paulo Lorenz, terceiro lugar, categoria Master Pesado, e Caio Augusto Cubas, terceiro lugar, categoria pena B, Infantil B, a qual foi entregue pelo vereador Douglas Emanuel Marchetti, autor da moção, sendo que os mesmos não fizeram uso da palavra. Em seguida, foi entregue a moção em homenagem ao grupo escoteiro Alexandre Repke, a qual foi feita pelo autor da proposição, vereador Marcelo Luiz Ferrari, e em seguida fez uso da palavra para agradecimentos ao integrante do grupo Carlos Adriano Krieger. Continuando os trabalhos, foi entregue pelas mãos do vereador Douglas Emanuel Marchetti a moção em homenagem ao grupo escoteiro Timbó, e em seguida fez uso da palavra o representante do grupo Rogério Gessner. Adiante, foi feita a entrega de moção em homenagem à equipe de futebol feminino Nova Geração Sub-17, a mesma foi realizada pelo vereador Guilherme Vogt Jr. E em seguida fez uso da palavra o técnico da equipe Daniel Stedley. Dando prosseguimento, foi feita a entrega da moção em homenagem a Flávio Stray, que após ter recebido a moção pelas mãos do vereador Marcelo Luiz Ferrari, fez uso da palavra. Por fim, foi feita a entrega da moção em homenagem ao engenheiro agrônomo Nilton Barella, que após ter recebido a mesma pelas mãos do vereador Valdemar Gebauer, fez uso da palavra. Não havendo mais assunto a ser tratado, o presidente, após ter feito os cumprimentos aos homenageados, convocou os nobres vereadores para a sessão ordinária da Câmara Municipal no dia 10 de junho, às 18 horas, e declarou encerrada a presente sessão solene. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Borchardt, vice-presidente, Douglas Emanuel Marchetti, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 19ª sessão ordinária de 11 de 6 de 2014. Apresentação de projetos. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2014. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Timbó. Apresentação de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2014. Altera a Lei Complementar número 137 de 2 de julho de 1998. Projeto de Lei número 19 de 2014. Autoriza a concessão de auxílio financeiro para a manutenção de atividades de entidades deste município. Projeto de Resolução número 1 de 2014. Autoriza a realização de despesas consolidadas de honrarias conferidas pela Câmara Municipal de Timbó e para a comemoração de datas históricas relevantes para o município. Indicações número 275 de 2014, de iniciativa do vereador Rubens Bosch. Número 276 e 277 de 2014, de iniciativa do vereador Fabrício da Castagna. Ordem do dia, homologação da redação final ao projeto de lei número 17 de 2014. Altera o caput do artigo 80 da lei número 2506, de 22 de março de 2011. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Gostaria de registrar aqui a presença dos suplentes de vereadores Carlos Alberto Schroeder, Carlos Adriano Krieger, Popularito, também do Carlos Alberto Schroeder, proprietário do jornal A Cidade, nosso diretor desta casa também, Genésio Schlom, desejar muita saúde na sua volta aí, né? E a todos que nos assistem das suas casas ou pessoalmente aqui na Câmara. Informo que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de decreto legislativo número 03/2014, de autoria da mesa diretora. As cópias do respectivo projeto foram entregues aos senhores vereadores, seguindo o mesmo para a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, para a elaboração de parecer instrutivo. Sobre a mesa, pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de lei complementar número 7, 2014, de lei número 19, 2014 e de resolução número 1, 2014. Com a palavra o relator da comissão, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Projeto de Lei Complementar número 7 de 2014. Altera a Lei Complementar número 137 de 2 de julho de 1998. Iniciativa do projeto, prefeito Laércio de Merval Schuster Júnior, relator do parecer, vereador Doris Mana Marquete, relatório. Trata-se de projeto de lei complementar que pretende alterar a Lei Complementar número 137 de 2 de julho de 1998 e a Lei Complementar número 196 de 29 de dezembro de 2000, com o objetivo de criar o cargo de avaliador físico ao quadro geral de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo. O respectivo projeto foi protocolizado na Secretaria Legislativa desta Casa no dia 23 de maio do corrente, tendo sido despachado pelo presidente da mesa diretora a essa comissão no dia 27 de maio, em sessão ordinária, conforme parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno, para a apreciação dos aspectos legais e constitucionais, tendo sido encaminhada a assessoria jurídica para a elaboração de orientação técnica. No dia 3 de junho, a presente comissão teve o presente como pauta em sua reunião, exarando seu parecer que ora segue. Este é o relatório. Fundamentação. No que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende os preceitos da Lei Complementar Federal número 95 de 1998, que, respeitando, portanto, o parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. No mérito, vislumbra-se que a matéria objeto da presente proposição é de interesse local, sendo, portanto, competência do município legislar sobre a mesma nos termos do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal e do inciso 1º do artigo 10º da Lei Orgânica Municipal. A Constituição Federal preconiza que os municípios instituirão regime jurídico único e planos de carreira para os seus servidores, no artigo 39 do caput. No mesmo sentido, o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A e B da Lei Orgânica do Município, dispõe sobre a competência exclusiva do prefeito no que se refere à criação de cargos, empregos ou funções públicas. Assim, infere-se constitucional e legítima a iniciativa do Executivo para a proposição e análise. De outra banda, no que diz respeito à criação de cargos públicos, objeto da presente proposição, há que se observar o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeira no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes e declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No caso concreto, estando presentes a estimativa de impacto financeiro, documento de folha 7 dos autos, bem como da declaração firmada pelo ordenador de despesa, de que as despesas para a criação da ação governamental estão de acordo com a LOA, LDO e PPA, documento de folha 6 dos autos, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos legais elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Deste modo, verifica-se que o projeto em questão está de acordo com os preceitos elencados pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e pela legislação federal em vigor. Conclusão, voto do relator. Em face do exposto, o relator dessa comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 7 de 2014. Este é o voto. Deliberação da comissão, votar com o relator aprovando o parecer, vereador Rubens Borchardt, vereador Raimar Haddad. Sala das comissões, em 3 de junho de 2014, Rubens Borchardt, presidente, Douglas Manuel Marquete, relator, Raimar Haddad, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 19 de 2014, autoriza a concessão de auxílio financeiro para a manutenção de atividades e entidades deste município. Iniciativa do projeto, prefeito Laércio de Merval Schuster Júnior, relator, vereador Douglas Manuel Marquete, relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que autoriza o diretor-presidente da Fundação Cultural de Timbó a conceder auxílio financeiro para a manutenção de atividades culturais por entidades deste município no valor total de R$60 mil para o ano de 2014. Fundamentação. No que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende os preceitos da Lei Complementar Federal número 95 de 1998, respeitado, portanto, o parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 215, determina ao Estado o dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura e apoiar e incentivar a difusão das manifestações culturais. Sendo assim, o município de Timbó, através da Lei Complementar número 171, de 24 de março de 2000, criou a Fundação Cultural de Timbó. Esta lei prevê, no inciso 8º do artigo 2º, que a Fundação terá como finalidade colaborar financeiramente na manutenção e desenvolvimento de coros, orquestras, bandas, grupos folclóricos e outros grupos culturais. O auxílio financeiro é matéria que depende de autorização legislativa para ser levada a efeito, conforme disposto no inciso 6º do artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Timbó. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através do pré-julgado número 1532, se posicionou de maneira favorável ao repasse de auxílios às sociedades desportivas, recreativas e culturais. Portanto, a apresentação desse projeto atende os preceitos legais e constitucionais, devendo seguir o seu trâmite regimental. Conclusão, voto do relator. Em face do exposto, o relator dessa comissão se manifesta pela tramitação da proposição. Este é o voto. Deliberação da comissão, votar com o relator aprovando o parecer. Vereador Rubens Borchardt, vereador Raimar Haddad. Sala das comissões, em 3 de junho de 2014, Rubens Borchardt, presidente, Raimar Haddad, membro, Douglas Manuel Marquete, relator.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 1 de 2014. Autoriza a realização de despesas com solenidades de honrarias conferidas pela Câmara Municipal de Timbó e para a comemoração de datas históricas relevantes para o município. Iniciativa do projeto, Mesa Diretora da Câmara Municipal de Timbó. Relator, vereador Douglas Manuel Marquete. Relatório. Trata-se de projeto de resolução de iniciativa da Mesa Diretora desta Casa, que pretende autorizar a realização de despesas consolidadas realizadas pela Câmara Municipal de Timbó. Fundamentação. No que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende os preceitos da Lei Complementar Federal número 95 de 1998, respeitando, portanto, o parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. O inciso 3º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal assevera que compete ao Poder Legislativo dispor sobre sua organização, dentre outros assuntos de caráter administrativo. Já o Regimento Interno da Casa Legislativa, em seu artigo 107, inciso 6º, estabelece a sua competência para regular matéria interna corporis, seja ela política ou administrativa, através de resolução. Do mesmo modo, o inciso 2º do artigo 48 do Regimento Interno desta Casa dispõe ser competência da mesa diretora a iniciativa das proposições que versem sobre sua organização. Assim, infere-se constitucional e legítima a iniciativa da mesa diretora para projeto em análise. Estabelecida a competência legislativa da Câmara Municipal, observa-se que o respectivo projeto criará uma despesa de caráter continuado, importando ônus ao erário, razão pela qual deve preencher os requisitos elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101 de 2000, em seu artigo 16, incisos 1º e 2º, quais sejam a apresentação da estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No caso concreto, estando presente a estimativa de impacto financeiro, documentos de folha 6 e 7 dos autos, bem como de declaração firmada pelo ordenador de despesa, de que as despesas para a criação da ação governamental estão de acordo com a LOA, a LDO e o PPA, documento de folha 5 dos autos, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos legais elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, verifica-se que o projeto em questão está de acordo com os preceitos elencados pela Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e pela legislação federal em vigor. Conclusão, voto relator. Em face do exposto, o relator dessa comissão se manifesta pela tramitação da matéria em plenário. Este é o voto. Deliberação da comissão. Votar com o relator aprovando parecer. Vereador Jorge Augusto Krieger e vereador Raimar Radatz. Sala das comissões, em 3 de junho de 2014, Rubens Borchardt, presidente, e Raimar Radatz, membro. Douglas Manuel Marquete, relator. O projeto de lei complementar 07/2014 de lei número 19/2014 seguem para análise das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão. Já o projeto de resolução número 1/2014 segue para análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Comunico que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 275, 276 e 277 de 2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 275 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, vereador abaixo-assinado, solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que segue. Que seja feita a limpeza do terreno que pertence à Prefeitura Municipal, localizado ao lado da creche Maria Luísa Bel, bairro Dona Clara, para que o mesmo seja utilizado como estacionamento para os educadores da referida creche, bem como para os pais das crianças que frequentam o núcleo. Sala das sessões, 10 de junho de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 276 de 2014. Que seja melhorada a sinalização de trânsito para evitar acidentes nas ruas Luxemburgo, Suécia e Senegal, bairro das Nações. Sala das sessões, 10 de junho de 2014, Fabrício da Castagna, vereador. Indicação número 277 de 2014. Que o Poder Público Municipal vislumbre a possibilidade de colocação de tubulação no córrego, que está localizado nos fundos dos lotes das ruas Alemanha e Canadá, no bairro das Nações, pois o mesmo no estado que se encontra traz danos à comunidade. Sala das sessões, 10 de junho de 2014, Fabrício da Castagna, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Conceda a palavra ao nobre vereador Guilherme Foix Júnior. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência.
Também quero cumprimentar o secretário da mesa, sentindo a ausência, a falta do nosso vice-presidente. Quero cumprimentar os demais nobres pares, vereadores. Também cumprimentar aqui os suplentes a vereadores Xeredinha, o Ito, Dr. Genésio, nosso diretor da Câmara e ex-presidente e vereador dessa casa também, a imprensa que se faz presente, também algumas pessoas que nos prestigiam nessa noite, bem como aos nossos companheiros que trabalham nessa casa e aos internautas ao qual nos acompanham nos seus lares. Inicialmente, vereadores, presidente, quero aqui consternar a minha gratidão ao poder público pelos trabalhos realizados nessas cheias que nossa população timboense novamente foi afetada, e quero me solidarizar com todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, receberam essa visita indesejada das águas das cheias nos seus lares, nas suas casas. Temos acompanhado de perto essas águas invadindo as suas casas, seus lares, as famílias realmente, muitas delas que já não tinham quase nada, perderam o que tinham, e nós, inclusive, participamos vendo a tristeza, e não seria diferente se fosse conosco também. Graças a Deus, na nossa casa não pegamos essas águas, escapamos mais uma vez, mas a cada enchente que passa, mais o nível da água está aumentando. Isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde, certamente também na minha casa, entrará as águas das cheias. Mas podemos sim auxiliar muitas pessoas. Desde sexta para sábado nós já estávamos trabalhando de madrugada, sábado o dia inteiro, domingo e na segunda-feira. E para nós, até a gente se sente leve, Gebauer, de poder ajudar as pessoas. E creio que todos os vereadores estiveram empenhados, trabalhando e com essa luta de poder fazer um pouco daquilo que a gente tem para oferecer ao nosso próximo. E ainda hoje eu passei nas ruas e principalmente me ative mais aqui a rua Paraguai, a rua Haiti, e vi ali a desolação, a tristeza daquelas famílias que perderam tudo. E a gente fica com pesar na alma, no coração, e vendo essa tristeza das famílias. E nós não podemos fazer nada, porque é uma coisa da natureza. Embora aqui, estive também conversando com o próprio deputado Gilmar Knesel, no dia de hoje, já ele deu uma entrevista, agora não me lembro se foi ontem, creio que foi ontem, na Rádio Pérola, não sei se aconteceu em mais alguma outra, mas de que nós temos que buscar, sim, recursos junto ao governo do Estado, junto do governo da União, para que nós possamos fazer esse trabalho que eu venho já comentando, falando, pelo menos uns 3 a 4 anos, em indicações, em requerimentos do desassoreamento dos nossos rios. E principalmente a limpeza nas pilastras das pontes, onde tem muita árvore entulhada e onde o fluxo da água não escorre. O vereador Gebauer sabe muito bem, porque nós se criamos junto ao rio, praticamente desde menino nós ali convivemos, um do lado e outro do outro lado do rio. E nós crescemos conhecendo aquele rio, e a profundeza do rio ali, Gebauer, você sabe, não tinha pé, tinha lugares lá que tinha 12, 13 metros de fundura. Hoje se cruza a pé aquele rio. Quando não tem água normal, se cruza andando, de tanto que está assoreado esse nosso rio. Conversando com o deputado Gilmar, inclusive eu vou pedir permissão ao presidente dessa casa, na semana que vem, presidente, se o senhor me permitir, eu estarei indo para ter uma reunião com o deputado Gilmar na terça-feira. Certamente, não sei se estarei na sessão à noite,
devido ao trânsito que a gente muitas vezes pega. E também na quarta-feira estarei indo a Joinville também com o deputado federal Marco Tebaldi. Então, gostaria que o senhor presidente me autorizasse para que eu, de repente, possa me ausentar na terça-feira da sessão ordinária, se não der tempo de eu voltar. Conversando com o deputado Gilmar, e ele disse que sim, há possibilidade de os vereadores se organizarem e buscarem isso junto ao governo estadual e federal. Tendo em vista que em Pomerode está trabalhando 2 dragas no rio, já há alguns meses estão trabalhando para justamente fazer esse tipo de retirada de entulhos, até mesmo a própria arreia que está no fundo dos rios, para desassorearmos o rio. É bem verdade que esbarramos em muitas leis, Gebauer, né, e demais vereadores, mas nessa situação, de repente, a gente consegue achar um meio de que colocar ali, como sempre houve, aqueles chupão de areia, as dragas, né, para tirar, dá para reaproveitar esse material em obras da própria prefeitura e tal. Nós temos que achar um jeito, porque talvez não resolva o caso 100%, mas pelo menos, se nós tivéssemos uma diferença de 1 metro, 1,5 metro a menos de água, certamente nós teríamos evitado um monte de problemas, de transtornos, como nós temos visto nessa situação. Eu convoco os nobres pares para nós abraçarmos, esquecermos agora de partido, de sigla partidária, abraçarmos essa causa em prol do nosso município, dos nossos moradores. A mídia, ela está de parabéns por ter nos auxiliado os moradores dessa cidade. Eu estava ouvindo o programa do Carlos Henrique e eles ficaram até no último instante na rádio, saíram de lá de bote, né? Quando começou a bater, a Lara está aqui e a gente tem acompanhado o trabalho deles e queremos parabenizar, porque a imprensa, nessa hora, tem sido muito fundamental. Marcelo, por favor. Se me permitires uma parte, presidente, a sua ideia é muito importante, Tuti. E nós deveríamos buscar uma parceria com os nossos municípios vizinhos, para pedir realmente essa limpeza dos rios, como o exemplo que você citou ali da cidade de Pomerode, já está acontecendo. Eu acho que nós temos forças para isso, sim, junto com os nossos entornos, com os nossos municípios vizinhos. E fazer, se não conseguimos através de pedido e requerimento, realmente fazer, na situação anterior não fomos totalmente atendidos, na situação do abaixo-assinado 190, mas nós podemos sim fazer junto com a comunidade um novo abaixo-assinado pedindo alguma providência, principalmente na limpeza dos rios. Obrigado, Marcelo. Eu creio que é esse o caminho. Eu vejo até assim, eu me lembro que em 2009, se eu estou equivocado, os vereadores da base do PP, ou melhor, da bancada do PP, me corrigem, mas o prefeito Laércio conseguiu uma verba destinada à macrodrenagem, que desassoreou os ribeirões da Pomeranos, da Quintino. De repente, uma verba nesse sentido nós buscarmos. Se existir um projeto elaborado pelo próprio Executivo, com um projeto na mão, em Brasília, nós conseguimos trazer esses recursos sem sombra de dúvida. Quero até lembrá-los, senhores vereadores, que o deputado Gilmar, ele me falou isso hoje ainda, que foi fundamental o deputado federal Pisolati para acontecer essa questão em Pomerode. Então, através do deputado Pisolati, que é da bancada do PP, e com o próprio Gilmar Knesel, trazendo algum recurso do Estado, eles estão conseguindo fazer esse tipo de trabalho. Bem verdade, Marcelo, que aquilo que você falou, não adianta só Timbó também, nós temos que desassorear os rios já lá de cima. Por favor. E para colaborar também com a sua ideia, vereador, de repente nós utilizarmos até aqui a Câmara de Timbó para promover um debate juntamente com os vereadores e os prefeitos das cidades vizinhas, para realmente todos seguirem a mesma linha de pensamento, seguirem
o mesmo pedido. Então, todas as cidades juntas aqui da nossa região, realmente trabalhar com essa ideia e, se não for possível, realmente buscar essa força na comunidade através de uma solicitação, de um abaixo-assinado. A gente já mostrou que a nossa comunidade é bastante solícita a isso, quando nós conseguimos praticamente 9.000 assinaturas. Exato. Né? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vereador Gebauer. Permite uma parte. Eu nem me inscrevi em pronunciamentos, mas eu quero colaborar com essa ideia de desassoreamento dos rios. Eu acho que é de fundamental importância que isso aconteça na nossa região. Como já foi dito, temos que desassorear os rios Benedito, Rio dos Cedros, desde a parte de Rio dos Cedros mesmo e de Benedito, né? Porque não adianta só tirar a areia aqui do município de Timbó, porque não vai ter influência. Vai trazer de lá. Porque hoje, não sei se você percebeu, os barrancos estão demolindo. Então, E isso está esse indo barro tudo para o tá indo leito tudo do pro rio. leito do rio, tá? Apesar que um grande avanço foi conquistado pela administração pública, do prefeito Laércio, com as cotas de enchentes, auxiliou bastante a nossa comunidade, e a mídia, a Rádio Cultura, a 92, e eu não escutei as outras, mas foram fundamentais para orientar a população. Nós até tivemos aquele evento dos Encontros Sul-Brasileiros de Colecionadores, tivemos que cancelar domingo. Orientei o pessoal, vocês viajam, porque a situação está complicando. E, graças a Deus, todos chegaram ao seu destino. Então, eu acho que essa ideia do desassoreamento, nós temos que abraçar Temos que juntos. abraçar. Eu acho que todos os vereadores têm que assinar uma moção de apelo, fazer algum documento para que nós possamos, de fato, ver concretizado isso. Agradeço, Gebauer, também, e creio que, só mais um minutinho, senhor presidente, eu creio que o caminho é um projeto, e se nós conseguirmos... O município já tem já elaborou esse projeto de desassoreamento, mas eu vejo, Tuti, claro que a ideia é essa. Eu até, no meu pronunciamento, iria manifestar a respeito, claro, de uma forma bem rápida, até porque não transparecer que queremos aproveitarmos da situação agora para fazermos esse tipo de politicagem. Muito longe disso. Nós queremos apenas, a nossa preocupação porque, ajudar. vereador Douglas, desculpa, mesmo porque não é de agora, Sim. não é hoje que eu estou falando. Exatamente. Eu já estou cobrando isso já faz... Mas o projeto, ele vai muito além do que o município pode fazer. Isso é dever do governo do Estado, Sim, do governo federal. da União. Até porque existem projetos. Hoje eu estive conversando me encontrei aqui na casa durante o dia com o vereador Fabrício e o vereador Jorge, e eu estava conversando com eles a respeito dessa situação. E existem projetos do governo do Estado de ampliação das barragens de Rio dos Cedros, que seria feita uma nova barragem, parece, em Rio Rosina. Até as famílias lá já tinham até um pré-acordo de desapropriação. O Jorge está a par o presidente está a par dessa situação, mas esse projeto ele não caminhou, ele ficou parado, parece, na Fátima. A Fátima que paralisou o projeto por algumas questões burocráticas ambientais. Existem também projetos em Doutor Pedrinho, em contenção de água lá. Ou seja, vai muito além do desassoreamento dos rios. Eu acho que o desassoreamento é necessário, sim, com certeza. Mas ele diminuiria não tão significativamente assim a questão da enchente. Eu acho que a questão da ampliação das barragens seria um fator principal e primordial para que nós tivéssemos uma redução considerável aqui nas cheias, não só aqui, Rio dos Cedros, Benedito, enfim, nos municípios aqui do Médio Vale. Então, eu vejo o seguinte, que não, através talvez de abaixo-assinado, de moção de apelo, talvez seria sim uma maneira, mas eu acho que teríamos que ir além. Eu até conversava hoje com os vereadores e diria, nós deveríamos criar uma frente parlamentar aqui na nossa região, juntamente com as câmaras vizinhas de Rio dos Cedros, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, as câmaras aqui do Médio Vale do Itajaí, e através de audiências públicas debatermos e discutirmos esses assuntos e levarmos isso tudo ao governo do Estado, ao governo federal, convocarmos os nossos representantes, que são os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, convocarmos a SDR, convocarmos o pessoal,
para que nós pudéssemos realmente fazer com que esses projetos saíssem do papel e que trouxesse um maior conforto e uma esperança de que futuramente nós tenhamos assim dias melhores, porque realmente, como está, tende a piorar, Vai piorar. cada vez mais. Vai piorar. Inclusive, eu me lembro muito claramente que em 2010 para 2011, senhor presidente, eu estive numa reunião com o pessoal da China, ou do Japão, não me lembro, aqui em Timbó, e nós fomos visitar as barragens, que eles tinham um projeto para ampliação e essas coisas. Nós corremos atrás disso através da FURB, nós fizemos já esse trabalho e também ficou no papel, não acontece. Mas, de qualquer forma, é mais do que na hora nós tomarmos uma posição, e seja ela de que forma for, nós temos que tomar a frente disso. Só para complementar, Pois vereador, não, presidente. esse projeto JICA, né, que foi elaborado por uma comissão Isso. de japoneses, né? Japoneses. Isso. Eu estive presente, senhor presidente. Inclusive, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina lançou algumas obras que faziam parte desse contexto, desse projeto, que foi elaborado no ano de 1980, mas que ficou engavetado por muitos anos. Eu acredito que também, se lá atrás também já tivessem sido tomadas providências, talvez a nossa realidade hoje seria outra. Mas não adianta lamentar, eu acho que nós, como todos os vereadores bem falaram, precisamos buscar soluções, e eu acho que nós montarmos aí uma frente parlamentar, primeiramente ir visitar os presidentes das outras câmaras aqui da região, principalmente de Rio dos Cedros, Benedito e Doutor Pedrinho, que são cidades que acabam afetando também o município, pois os rios passam pela nossa cidade. Até parte de rodeio. Rodeio também. E nós criarmos essa frente parlamentar e, em conjunto, com certeza, vamos ter mais forças para tentarmos viabilizar algumas questões diferentes para tentar sanar esses problemas das cheias nos municípios que são atingidos por elas. Até porque, só para colaborar, as nossas duas barragens aqui, tanto de Altos Cedros quanto de Palmeiras, ali de Rio Bonito, nós sabemos disso, elas não são barragens de contenção. Tanto o vereador Douglas colocou, havia um projeto, sim, ali em Rio Esperança, de fazer uma nova barragem, também de criação para geração de energia elétrica. Então, nada voltado aqui para a nossa comunidade. Então, a palavra principal tem que estar, sim, nós temos que cobrar principalmente da nossa bancada de deputados estaduais, porque quem responde pela Celesc é o governo do Estado, para tomar uma providência contra as barragens também, operar com uma capacidade mínima, principalmente quando há previsões, né? E há publicado também pelo governo federal um investimento muito grande pelo lado do Alto Vale, para cima de Rio do Sul, com a criação de 2 novas barragens de contenção e ampliação da barragem de Itaió. No momento é isso. Agora, as barragens ali, infelizmente, ou felizmente, é para a criação de energia elétrica. Então, vão sempre operar com uma capacidade de água dentro dela. Obrigado, vereadores, pelo apoio, e creio que, se nós nos unirmos, realmente, nós vamos ter mais força para trabalhar junto. E só para finalizar, senhor presidente, mais uma vez, então, agradecer à imprensa. Lara, eu quero que você leve o nosso abraço, principalmente ao Carlos Henrique e a você, que estiveram lá, o TESC, enfim, a equipe toda. A 92, que trabalhou também, e se empenhou muito. A 98, através do Volney, que fez esse trabalho. E o Carlos Henrique, só para complementar, ele continuava dando as notícias via e-mail. Então, foi fundamental para a nossa... Muito obrigado, queremos parabenizá-los. Nesse momento, passamos aos pronunciamentos das lideranças. Conceda a palavra ao líder do PSDB, vereador Guilherme Foit Júnior. Senhor presidente, como já falei bastante na tribuna, no pronunciamento pessoais, eu abstenho. Obrigado. Conceda a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dal Castagni. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores.
plateia presente, mesmo mudando o dia, as figuras carimbadas continuam vindo, isso é importante. Muito bom termos sempre juntos, tê-los junto conosco. Especial ao nosso amigo, diretor da casa, o Genésio Lomb, que esteve adoentado, fora aí por alguns dias. Seja bem-vindo e que sane seus problemas de saúde quanto antes e esteja aí 100%. O assunto de hoje não pode ser diferente, tudo já colocou, os vereadores participaram, é o problema de novo, que ocorreu no final de semana aí, que é as cheias da nossa região. Nós conversávamos hoje de manhã, o Douglas conversava com o presidente, que nesses dias eu fico até envergonhado de sair de casa, porque as pessoas te ligam, as pessoas te procuram, onde você vai as pessoas, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer para resolver o problema? Hoje de manhã ligou uma senhora aqui, ela queria falar com o Rubens, o vereador Rubens, ele não estava conseguindo contato, e aí falou comigo. Não me conhece, porque me chamou de Maurício umas 5 vezes, não deve me conhecer, né? Mas ficou 15 minutos comigo no telefone, e eu não sabia o que dizer para ela, porque eu disse, querida, eu gostaria de dizer para ti que nós vamos ter uma solução de imediato, que algo vai ser feito e que logo vai ser resolvido. Mas, mesmo que amanhã começasse o desassoreamento de rios, em todo o rio de Itajaí, todo o rio Benedito e todo o rio dos Cedros, isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. E se confirmar o medo do tal do El Ninho, não tem o que fazer. Felizmente, as pessoas vão ter que de novo correr, vão, como o Valdemar Gebauer dizia antes, fazer força, erguer máquina, erguer mudança, nessa lamentável situação que nós passamos aqui na nossa região. Eu vejo que nós temos um problema na mão, e mais um, né, são vários problemas, mas esse em específico, que nós temos que dividir em algumas partes. Há algumas coisas que cabem ao município, há outras coisas que cabem ao governo do estado e outras coisas que cabem ao governo federal. Ao governo do município, até conversávamos antes, até o Beto me deu essa ideia também, né, Beto? A gente precisa proporcionar limpezas, por exemplo, das pontes. As pontes embaixo têm os seus pilares e tem muito acúmulo de sujeira. Não necessariamente influencia nas cheias, mas pode influenciar num problema na estrutura da ponte. Pode vir aí uma enxurrada, como é o caso, uma cheia, trazer árvores ou outras coisas e bater no que já está e ter um problema estrutural, o que a gente sabe que envolveria recursos muito altos. Daí uma parceria, de repente, com os bombeiros, com a comunidade civil, não sei. Temos que achar soluções. Algo que eu já falei ano passado aqui, eu acredito até que outros vereadores já falaram, o que tem que fazer a Defesa Civil, que aliás tem feito sim um bom trabalho, dentro das suas limitações, é criar um cadastro por bairros. Caso essa senhora que me ligou, ela mora perto da verdureira Schutz. Ela fica ilhada ali, não tem para onde correr. Então, ela vai para a mudança dela para onde? Então, seria interessante que a gente tivesse uma medição, mais ou menos, para ver onde é que vai começar a ter a cheia, que essas pessoas fossem catalogadas. Então, por exemplo, bairro das Nações, que é a Rua Egito, as várias ruas que atingem. Identificar quem são os proprietários dos caminhões do bairro. Porque a prefeitura não dispõe de 1000 caminhões, dispõe de alguns. Quais são as pessoas que têm caminhões que aceitam participar e ajudar as pessoas? Você já identifica lá 10 caminhões no bairro das Nações. Quem são as pessoas que se dispõem a ajudar? Você tem um cadastro de pessoas que se colocam à disposição para ajudar em mudanças, que a Defesa Civil cataloga e vai estar entrando em contato. Aonde vamos levar essas mudanças? Tem a escola, tem a casa de um vizinho mais em cima, de um parente. Como é que vai funcionar? Se nós conseguirmos ter um planejamento já, não que vai resolver, mas vai ajudar, né, Valdemar? Posso colaborar? Claro, por favor. O plano de contingência prevê justamente esse tipo de ajuda comunitária, de voluntários, além de empresas, pessoas físicas, que todos que têm esse tipo de equipamento, canoas ou caminhões, eles vão ser cadastrados. Você faz parte do Rotary, parabéns, né? O Rotary que distribuiu canoas, Sim. que foram muito úteis nesse momento. E
vai facilitar, vamos dizer, a Defesa Civil terá um cadastro minucioso de todas as pessoas que vão colaborar nesse tipo de evento. Isso é bacana. Se me permitir, Claro, Fabrício, vereador. citasse o nome do Rotary, salvo engano, em 2012, Gebauer, o Rotary trouxe o presidente da Defesa Civil de Jaraguá do Sul aqui. Então, acho que foi uma palestra bastante interessante. Eu não assisti, mas eu tive conhecimento da palestra, aonde justamente isso que você está colocando na tribuna é feito lá na cidade. Então, por associação de bairro, é distribuída, as pessoas são treinadas, pessoas. Ótimo. Até porque não adianta nós distribuirmos canoas se não tiver ninguém habilitado e que saiba operar o equipamento com colete. Questão de pedindo eletricidade. segurança, eletricidade, pessoas cadastradas que têm motosserra, Exato. que possam trabalhar no caso de desobstrução de ruas e assim por diante. Isso já é feito em Jaraguá. Isso é Pessoal ótimo. o Rotary já convidou a Defesa Civil de lá no ano de 2012 para fazer essa explanação, que foi bastante importante. Então, o exemplo de lá é benéfico, é importante também para a nossa comunidade, e nós, através da casa, aqui poderíamos pedir também algo semelhante, uma palestra até para nós Perfeito. encabeçarmos alguma coisa Até nesse para nós sentido sairmos também. da prática para a teoria, não Porque, sair do zero. Vamos pegar ideias. Como foi bem por ti colocado, a situação da Defesa Civil também é limitada. Então, não adianta nós queremos atender a todos ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que as tarefas, as funções forem divididas, juntamente com pessoas comprometidas da comunidade, fica mais fácil o trabalho de todos e o acesso mais rápido aos necessitados também. Concordo. Parabéns. Uma parte, eu acho que esse trabalho seria muito interessante a gente fazer em conjunto com as associações dos bairros. Ótimo. Eu acho que é através da associação, da representatividade ali que essa entidade tem junto ao local, ao bairro. Eu acho que esse seria o melhor caminho e a melhor indicação para que a gente, de repente, construísse uma ferramenta para que, junto das associações, se fizesse esse trabalho, talvez de preparar pessoas junto que integrem a associação, aí sim talvez fazer até esse próprio cadastro com as pessoas que de repente se disponibilizam com caminhões ou com mão de obra naquele momento, de repente, para que possa entrar em ação junto para as pessoas que mais necessitam. Até, vereador, então, eu acredito que, presidente, acho que nós já podemos fazer uma deliberação aqui em plenário. Vamos fazer essa audiência pública, ou uma reunião pública, chamando esses grupos, talvez chamando o pessoal de Jaraguá, tem que acontecer o quanto antes. Semana que vem, se der, o máximo na outra, mais no mês de junho ainda. Vamos trazer esse grupo de pessoas e trabalhar ideias e sair com um documento oficial ao executivo, ou algum encaminhamento, mas para pôr em prática ainda no mês de junho. Então, acho que a Câmara deve se posicionar nesse sentido. Tá? Só para complementar, eu acho que até próprios locais nos bairros, onde que existe a possibilidade, tanto que nem as escolas, as próprias associações, no caso dos bairros, acho que poderiam servir de base. Claro que nem todas, de repente, às vezes teria estrutura ou condição, ou de repente espaço adequado, mas eu acho que assim, mapear os locais onde que daria para dar destino a essas mudanças ou de repente esse abrigo para essas pessoas que mais precisam nesse momento. Seria isso, obrigado. Vereador, Indo no mesmo pensamento do Chinho, a Defesa Civil já está fazendo esse tipo de trabalho com a associação, igreja, escola e as entidades públicas, posto de saúde, os agentes comunitários são fundamentais para mapear justamente Podíamos as chamar famílias. o Starquinha já semana que vem Então, aqui, eu o que acho você acha, que vereador? essa seria minha proposição, de chamar primeiro, antes de convidar Isso. Jaraguá, vamos chamar o nosso representante da Defesa Civil, Ótimo. para ele colocar de público Perfeito. quais foram os impedimentos, quais foram os facilitadores, para que nós tenhamos um conhecimento do que aconteceu nessa enchente. E o que ele já tem feito, né? E o que está sendo feito e também com relação ao plano de contingência que está sendo elaborado. Então, eu acho que nós teríamos, sim, pelo menos um conhecimento prévio
porque, na verdade, ele já tem alguns locais mapeados, vamos dizer, o pastor da Comunidade Unidos em Cristo também se colocou à disposição, no mês passado já colocou, então, a própria comunidade já cede espaços para que haja abrigo, mas a assistência social, ela, muitas vezes, não tem nem capacidade de atendimento, porque ela tem que concentrar em 2 ou 3 locais todas essas pessoas para dar condições de manutenção. Então, não adianta nós abrirmos 10 lugares com 2, 3 pessoas e sim concentrar essa clientela que está desabrigada para que, de fato, a Defesa Civil e a assistência social tenham condições de atendimento. Então, acho que, primeiramente, nós devíamos chamar o Viggo Stark nessa casa para explanar o que aconteceu nessa enchente. Até como não há tempo hábil de nós fazermos isso regimentalmente, eu peço que a mesa diretora faça, porque teria que ser requerimento votado, e vamos votar semana que vem, só para outra. Eu penso, presidente, que de repente a mesa, eu não sei qual é a legalidade, mas já convide para a próxima sessão o ex-vereador Viggo Stark, hoje quem comanda a Defesa Civil, para a semana que vem já estar aqui na próxima sessão e nós trocarmos essa ideia. Até a própria assistência social também junto? Claro, isso, ótimo. Os dois. A Deise. Como sugestão, eu pediria até para guardar a próxima semana, porque o trabalho da assistência social também está bastante complicado nessa semana, até na próxima semana, até para o levantamento de dados da Defesa Civil também. Então, nós fazemos não para a próxima terça, porque hoje já é quarta, mas para nós fazermos para outra semana, até porque esse prazo de uma semana, nesse momento, não vai alterar muita coisa o nosso trabalho. Okay, então, de repente, até para não atrapalhar o funcionamento das vamos duas entidades. Até porque eu acredito que os trabalhos ainda vão estar... vai ter muito trabalho ainda pela frente. Eu acho que o que eu chamo a atenção só é o detalhe que é o seguinte: nós, do Poder Legislativo, precisamos dar uma resposta rápida, porque a população está pedindo isso de nós, está exigindo isso da gente. Talvez até possamos fazer o contrário. Se para eles vir aqui é complicado, nós podemos ir fazer uma visita lá. O que nós precisamos é agir de forma rápida nesse momento, porque a população está esperando isso. Todo mundo, tenho certeza que todos os vereadores estão sendo cobrados na rua para tomar uma decisão, fazer algo. Nem que seja ligar pontos. Então, se não dá para eles vir aqui semana que vem, nem que nós, então, marcamos um horário que todo mundo possa, e vamos à Defesa Civil. Até talvez seja mais interessante. Eu até estou falando demais aqui, presidente, já interferi várias vezes, mas o mais interessante de tudo, eu acho que o vereador Tuti bem colocou, seria uma plenária com os nossos representantes dos municípios. Não, eu vou falar disso agora, é o meu próximo assunto. Isso acho que é bastante importante. Exato. Isso também é uma resposta para a sociedade, vendo o nosso trabalho, e nós, como coloquei antes, em cobrarmos, sim, dos nossos superiores, dos nossos deputados federais, estaduais. Não, isso é algo que tem que ser feito com certeza. Se pomerou de conseguir autorização, por que nós não vamos Exatamente. Né? Vereador Fabrício, me permite uma parte também? Claro. Creio que é muito válido e a tua posição, juntamente fazendo essa cobrança dos demais vereadores, é importantíssimo mesmo, como eu já falei, nós nos unirmos e parabéns. Eu creio que é por aí mesmo. Lembrando também que eu não falei isso na tribuna, nós não podemos deixar de... Como você já agradeceu o Starquinha e a equipe toda que ele lidera, né, que ele coordena. Então, parabéns a eles. Mas nós não podemos esquecer do trabalho fundamental, e eu esqueci de falar isso na tribuna, do nosso Corpo de Bombeiro. O que eles têm feito, eu moro ao lado ali do Corpo de Bombeiro. Eles estavam ilhados, inclusive os carros deles, os caminhões, estavam no pátio do restaurante do Polaco, que é justamente nos fundos da minha casa. E eles não paravam um instante, era carro vindo, cara saindo, era carro correndo. Então, nós não podemos deixar de parabenizar o Tenente Daminelli, com toda a sua equipe, pelo trabalho fantástico que eles realizaram. E me doía de ver aquele caminhão novo parado lá, sem nenhuma utilidade. Então, você vê aquele caminhão grande lá parado, sem nenhuma utilidade. Então, isso me chamou muita atenção e quero parabenizar o Tenente Daminelli e toda a sua equipe. Obrigado, Fabrício. Senhor presidente, posso continuar mais um pouquinho, né? Então, uma parte, também não podemos deixar de agradecer também o trabalho do Demutran. Eu acho que foi de extrema importância na cidade. Inclusive,
Na segunda-feira, eu estava passando ali pela Pomeranos, onde que a rua ficou fechada praticamente até às 6 horas, uma coisa que me deixou bastante surpresa. O secretário, o Fabiano, ele estava ali junto com o pessoal, ali orientando o trânsito, uma hora até meio que garoando e tudo, então assim é muito importante. Trabalho em conjunto de todos, tanto o bombeiro, acho o Demutran e também a própria Defesa Civil, que foram muito importantes nessa hora tão difícil para todos aqui em Timbó. Pois muito bem. Então, se tem um exemplo aí, a gente vê quanta coisa dá para fazer no próprio município. A nível estadual, e aí sim é importante, nós temos que fazer hoje se fala muito em trabalhar regionalmente. Temos aí órgãos já colegiados como a Anvi, como a Sinvi, como a Anvi, como aí o consórcio. É a hora de nós já entrar em contato com o Rafael e reunir todo o poder legislativo de todo o Vale do Itajaí. Porque não adianta, por exemplo, o Blumenau querer limpar os rios deles, se não limpar lá em cima em Doutor Pedrinho, não limpar em Rio dos Cedros. Então tem que ser uma força conjunta, que começa na base e que termina lá na ponta, que é lá em Itajaí, no nosso caso aqui. Então esse grupo todo do Vale precisa fazer um trabalho. Para fazer o quê? E aí o meu amigo Chinha, eu vou ter que de novo dizer nosso governador, né? Eu não vou nem questionar a declaração dele, porque a declaração, eu não vi a reportagem toda, e a gente sabe que muitas vezes se coloca pedaços do que foi dito e não se coloca. Eu não sei o que ele falou, mas é fato isso, eu ouvi ele falar que iriam gastar não sei quantos milhões e uma porrada de obra na nossa região para contenção de enchentes. Salvo engano, eu não vi nada. Eu não vi nada até agora. Inclusive, uma visita que a gente teve para Florianópolis no ano passado, foi apresentado também um projeto para nós, naquele dia da visita, que iria ser feito um projeto de contenção ali no rio Itajaí Sul, acho que é em Indaial ali. Isso, na saída de Timbó, junto com Indaial ali. Então, assim, eles apresentaram isso com um grande benefício para essa contenção de cheia, onde seria avançado um braço para dentro no rio, onde que a água que vem dessas cidades, de Timbó e essa região, ela consiga sair com mais fluidez, no caso, barando a correnteza do rio. Eu não sei se até o Gebauer deve ter também algum conhecimento dessa área, assim, ou não. Acho que uma vez foi comentado, só que também não existia data, não tinha nada sobre isso. Vereador, foi falado em pequenas barragens para produção de energia elétrica. Sim, não desse de contenção. Não, isso aí em termos mas de eu vou até averiguar e tentar ver essa questão, como é que ficou, se ainda existe esse projeto, ficou pelo caminho. E é lamentável também o que o Fabrício falou. Eu, infelizmente, não tive como muito acompanhar as notícias, porque a gente trabalhou praticamente direto também. Mas algumas pessoas me falaram, creio eu que seja uma má interpretação das pessoas, ou de um fato, também não ouvi o conteúdo, mas infelizmente o comentário acaba sendo infeliz para a pessoa do governador. Inclusive, nós estávamos comentando há pouco aqui com o Douglas, de ao menos de repente ele ter dado um ato de solidariedade, de ter vindo aqui talvez fazer uma visita ou ao menos ver a situação, que também não aconteceu. Então é lamentável, mas são situações que a gente não pode intervir. Desculpa, eu estou estourando meu tempo, já estourei faz tempo. Assim, ó, inclusive terça-feira de manhã houve uma solenidade, está o ofício, eu iria a Florianópolis, não fui, porque acreditei que o nosso governador iria cancelar a solenidade para estar vindo na nossa região, e não aconteceu. Houve a solenidade, importante, entregou algumas viaturas, bastante viaturas para o Corpo de Bombeiros, só falta agora trazer bombeiros, né? Tem bastante material, está faltando gente para trabalhar, mas é outra questão.
Então, presidente, é necessário fazer um grupo de todas as câmaras para cobrar dos nossos deputados, para cobrar do nosso governador. E a nível federal, a mesma situação. A gente, quanto mais força nós mostrarmos ao nível estadual, mais força vamos ter a nível federal. Para terminar a minha fala, e assim, ó, eu vou pedir, presidente, o senhor é um cara que está preocupado, eu sei disso, o senhor é presidente da Associação do Bairro das Capitais, que foi o bairro mais atingido nessa cheia. Nós precisamos fazer algo, não podemos ficar no papo. Nós precisamos, essa semana que vem, tomar posturas, porque senão vamos entrar em mais descrédito ainda. Os políticos já estão em descrédito. Se nós não tomarmos alguma postura logo, vai ficar pior. Então a gente precisa tomar algum posicionamento. Para terminar, até o Tuti me lembrou, eu quero aqui fazer um agradecimento de novo às rádios, a toda a imprensa que noticiou, e especificamente também ao Leonísio da Timbonete, que também ajudou, sempre ajuda lá o Carlos Henrique, o Bolacha, mas a toda a imprensa como um todo. Eu vi uma foto da Rádio Cultura, que estava quase sendo para flutuar, né? Só via um pedacinho, que também foi bem atingida. Então, que nós, importante, pelo menos, a gente tem um bom trabalho aí dessa parte do jornalismo. Seria isso, gente. Vamos torcer que a gente consiga avançar. Conceda a palavra ao líder de bancada do PP, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as demais pessoas da plateia já mencionadas anteriormente, os que nos acompanham pela internet. O assunto, como o vereador Fabrício comentou, não poderia deixar de ser outro, a não ser a enchente dos últimos dias que atingiu a nossa cidade, as cidades vizinhas, uma enchente de grande proporção, ninguém esperava. E eu estive acompanhando desde o sábado à tarde, já estive em contato com o chefe da Defesa Civil, o senhor Viggo Stark, onde ele já estava em atenção, devido às fortes chuvas que atingiam as cidades vizinhas e também a nossa cidade. E a partir do sábado, então, à meia-noite, ele já se dirigiu-se à Defesa Civil, onde iniciou-se os trabalhos já de contatos com os CEOPs da FURB e com os meios de comunicação, assessoria de comunicação da Prefeitura, para deixar a nossa cidade a par da situação em que estava acontecendo e passando as previsões. No domingo de manhã eu estive na Defesa Civil, acompanhei os trabalhos e posso afirmar a todos que, acompanhando os trabalhos, junto com os funcionários da Prefeitura, junto com os servidores da Prefeitura, junto com várias pessoas que se colocaram à disposição voluntariamente, foi um trabalho excelente prestado pela Defesa Civil, de acordo com os seus limites, obviamente. Existem falhas dentro de um trabalho, é claro que sempre vão existir, mas Timbó já tem o seu plano de contingência e as cotas de enchente, onde as pessoas elas podem acessar o site da Prefeitura e ver lá, através das cotas de enchente, onde a sua rua, a sua casa, o momento que ela vai ser atingida, com a quantidade de água que ela vai ser atingida, o nível do rio, enfim, ela pode acompanhar. E essas informações, elas eram passadas para a população com bastante antecedência. E os meios de comunicação ajudando a repassar essas informações. Todas as rádios aqui mencionadas, as pessoas através da mídia, através do Facebook, das mídias sociais, as informações eram levadas a toda a população de forma bastante correta, ampla, através da Defesa Civil, vindo dos CEOPs da FURB, tanto é que nós tínhamos a informação, já no domingo à tarde, de que às 5 da tarde o nível do rio estaria em 9 metros. Não chegou em 9 metros às 5 da tarde. Foi repassada a informação que estaria às 9 da noite. Às 9 da noite o rio atingiu os 9 metros. Então, para você ver que existia um prazo, um tempo bastante extenso para que as pessoas pudessem se mobilizar e retirar os seus pertences e retirar os seus móveis. É claro que a gente lamenta o fato de que existem residências que, infelizmente, devido a esse problema de logística,
de pessoas que às vezes não se colocam à disposição, que tem um caminhão na garagem, que tem um carro à disposição, mas infelizmente não se colocam à disposição e acaba às vezes deixando uma família dessas à mercê por não ter o transporte, que o município também não tem uma quantidade enorme de transporte. O que tinha, estava todos na rua. Os servidores da prefeitura, chegou no domingo, tinha vários que já não suportavam mais, não aguentavam mais o cansaço, molhados, literalmente cansados, esgotados. Um deles, inclusive, o seu Pantufa, que está sempre aqui nas sessões da Câmara, deitou-se lá no chão da Defesa Civil mesmo, deitou lá porque não aguentava mais o cansaço. Então nós temos que aplaudir os servidores da Prefeitura, temos que aplaudir os voluntários, porque o trabalho feito durante a enchente e pós-enchente agora também, nós temos que agradecer à comunidade, às entidades, o Rotary, a todos que fizeram as doações de roupas, doações de material de limpeza, de mantimentos. Ontem acompanhei uma senhora vindo de Blumenau, foi até o mercado do Chits para doar cestas básicas, e assim foram diversas pessoas. Então a solidariedade dos municípios vizinhos, dos munícipes da nossa cidade, contou e muito para que pudéssemos dar o suporte a essas famílias que fossem atingidas. Então eu tenho aqui uma relação de pessoas. Eu não vou nominar aqui os servidores, gostaria até de nominar alguns aqui que procuraram a Defesa Civil, vieram até a Defesa Civil. O Daniel Eger, o Walter Antônio de Souza, o Éder Parker, o Ademar Nagel, o Popular Paraná, Célio de Souza, o Fabrício Borinelli, o André, entre outros tantos aqui, que procuraram a Defesa Civil com um caminhão. Olha, estão precisando de ajuda, estou aqui à disposição, quero ajudar. Então, esse é o nosso povo timboense. Então, é com esse que a Defesa Civil, com essas pessoas que a Defesa Civil conta. Entre tantos outros servidores que nós poderíamos mencionar aqui, a própria Ana, que está aqui, servidora da Câmara, passou lá desde o domingo de manhã, praticamente até a segunda-feira, sem dormir. O chefe da Defesa Civil lá sem dormir, o prefeito, o vice-prefeito, enfim, todos lá atentos, praticamente sem pregar os olhos, atendendo as ligações, atendendo as pessoas. Foram atendidos, foram mais de 400 atendimentos através da Defesa Civil, várias mudanças, vários atendimentos através do bombeiro, a Polícia Militar se colocando à disposição, o próprio Demutran, bem citado pelo vereador John, Demutran fazendo um excelente trabalho nos bloqueios das ruas, passando as informações para a Defesa Civil, para que a Defesa Civil pudesse divulgar aonde já estavam bloqueadas as passagens, onde ainda estavam liberadas as passagens, os acessos às cidades vizinhas. Os secretários do secretariado da Prefeitura, todos, sem exceção, estavam na Defesa Civil, procurando cada qual, de acordo com a sua pasta, dar o suporte necessário, secretário de Saúde, secretário de Obras. Então nós não temos o que questionar o trabalho feito pela Defesa Civil e pela administração municipal relacionado à enchente. É óbvio que nós temos problemas com enchente, mas esses problemas eu diria que são macros, não são problemas relacionados à administração municipal. O que a administração municipal pode fazer, ela está fazendo para melhorar e ajudar essas famílias relacionadas às cheias dos nossos rios. Mas agora o problema relacionado à enchente é um problema muito mais amplo do que o nosso município. Nós precisamos cobrar das pessoas que estão acima de nós, que são o governo do Estado, o governo federal, através dos nossos deputados, para que nós possamos fazer represas para a contenção de cheias, desassoreamentos de rios, e mesmo assim, não vai resolver, vai minimizar, porque contra as condições climáticas ninguém pode fazer nada. Foi um excesso de chuva enorme. A região de Corupá com Jaraguá do Sul, foram praticamente 500 milímetros de chuva. Então não tem o que fazer. Por mais que você façam obras para conter essas águas, de qualquer forma vai causar um problema. A nossa cidade contabilizou quase 300 milímetros de chuva. A nossa região toda foram, Benedito, Doutor Pedrinho, aproximadamente 400 milímetros. Então, por mais que tivessem represas, por mais que o rio estivesse desassoreado, é muita água. E, infelizmente, tem que apenas tirar os seus pertences e deixar com que a natureza faça o que bem entender, e não tem o que fazer contra a natureza. Mas eu reafirmo
Nós devemos criar uma frente parlamentar, sim, com as câmaras das nossas cidades vizinhas, era o que nós conversávamos hoje aqui, e nós devemos, sim, buscar soluções para minimizar essa situação. Ao invés de chegar ao nível do Rio Benedito a 9,40, poderia ter chegado a 8, poderia ter chegado a 7,50, poderia ter invadido 2, 3 mil casas, e não 7.400 e poucas aí, que foi o que invadiu, 50% da nossa cidade foi atingida. Então, minimizar a situação, nós podemos trabalhar para tentar conseguir. Resolver isso é só aquele que está lá em cima que sabe o que pode acontecer. O vereador Marcelo me pediu uma parte, vai usar a tribuna depois. Então, me permita uma parte. Aí a gente vê a importância da implantação da própria defesa civil, né? Mas também a importância dos investimentos que foram feitos dessa forma, através do governo do Estado, através da defesa civil, que foram esses projetos de levantamento das cotas de nível de enchente, que foram recursos totalmente do Estado, e também a implantação desses pluviômetros, né, que com certeza acaba ajudando e beneficiando muito nessa hora de desespero dessas pessoas, e até para a gente poder manter informada e com antecedência essas pessoas. Realmente, esse foi um dos fatores primordiais para que pudéssemos a Defesa Civil pudesse levar as informações porque antigamente não se sabia. Antigamente as pessoas elas ouviam os boatos e às vezes as pessoas botavam ali até a reguinha ali do lado da sua casa e ficava medindo de hora em hora a água subindo e tal, e de acordo com o que ela via, os olhos dela viam, e com os boatos ela tirava os móveis, não tirava, deixava. Agora não, ela recebe muita antecedência e informação. Olha, tem a previsão de que a tal hora, de tal dia, o nível do rio deve estar em tantos metros. Então, obviamente que eu entro lá no site da prefeitura, ou ligo para a Defesa Civil, moro aqui na rua Portugal, número tal. Minha casa vai vai entrar água. A possibilidade existe de entrar água a partir das 10 horas de domingo. Essa é a previsão. Então, a pessoa já pode se precaver, contratar um caminhão, chamar os vizinhos, chamar o parente, retirar os seus móveis, porque a previsão é de que tal dia, tal hora vai entrar água na sua casa, de acordo com a previsão passada pelo CEOPS da FURB, que opera muito bem e que foi um dos fatores principais para que pudéssemos levar as informações. Então, esse trabalho da FURB, da cota de enchentes, do governo federal, governo do estado, municipal, uma parceria, esse trabalho da FURB, passando as informações para a Defesa Civil, todo o pessoal da Defesa Civil publicando essas informações, passando para a mídia dando ampla divulgação para as pessoas, fez com que muitas pessoas tirassem os seus pertences e ficaram, obviamente, com prejuízo da sujeira, que precisavam depois lavar suas casas e retornar aos seus lares. Só para colaborar com esse acesso à imprensa também, depois eu quero parabenizar a imprensa, a Lara está aí presente, mas só o site oficial da Prefeitura no Facebook, até no domingo, em relação a essa situação das cheias, houveram 27 mil acessos ao site oficial da Prefeitura do Facebook. Então, isso representa também uma ampla divulgação dos trabalhos e a comunidade também interessada nesse assunto. Exatamente, é isso que eu estava dizendo, essa divulgação, é isso que ajudou com que a população, a grande maioria, retirasse os seus pertences e ficasse só com o prejuízo da sujeira e, enfim, das decorrências das cheias. Permite uma parte, vereador? Permite uma parte? Um testemunho próprio. Nós tivemos uns vizinhos que vieram de São Paulo recentemente e estavam deixando 2 carros na garagem, os móveis, tudo numa boa, assim. E eu soube que aquela família, a proprietária estava em São Paulo. Liguei para ela, para São Paulo, e disse, pelo amor de Deus, peço para que os teus familiares retirem os carros e os móveis, porque fizeram, e ela imediatamente retornou a ligação para a família, em questão de meia hora, conseguiram tirar ainda a tempo, porque a rua Blumenau já estava fechada em frente do supermercado Guesta, nós pegamos 60 centímetros dentro da loja, inclusive. Então, se não houver um empenho de todos nós, de orientar inclusive os vizinhos,
muitas vezes eles nem ficam ouvindo a imprensa e eu acho que a nossa contribuição, quando a gente vê o perigo, a gente pode até auxiliar, alertando os vizinhos para que não haja maiores percas. Eu não ia entrar nesse assunto, mas foi o que, no domingo, uma grande parte do dia, eu estive circulando as ruas de Timbó e passando nas pessoas que a gente tem um maior contato e fazendo essa comunicação do horário da possibilidade do nível do rio, o horário, enfim, para que as pessoas pudessem se precaver. Hoje, dia 11/6, o governo do estado, ele encaminhou a Defesa Civil de Timbó 100 cestas básicas e 100 kits de limpeza para a população atingida. Já foi também adquirido várias cestas básicas, se eu não me engano, mais de 100 também pelo município, entre outras doações, como eu já disse, temos que agradecer a população timboense de forma geral, que é uma população muito solidária. Eu mesmo estive numa residência no bairro Vila Germer, onde uma senhora se dispôs a ir de casa em casa, recolher roupas, alimento, enfim, levou tudo para a casa dela para que pudesse encaminhar a Defesa Civil para ajudar as pessoas que foram atingidas. Então essas pessoas, elas estão de parabéns, com certeza elas receberão muito mais do que o nosso obrigado, a bênção divina, que é muito melhor do que isso, e todas essas pessoas que colaboraram, com certeza, Deus pode ter certeza que vai abençoar, porque foram bastante solidários e deram essa ampla solidariedade aí às pessoas atingidas, tanto aqueles que estiveram na Defesa Civil, os servidores, porque por mais que sejam os servidores da prefeitura, ganham pago para trabalhar, mas não necessariamente precisavam estar ali naquele momento. Se dispuseram, estavam lá trabalhando, molhados, debaixo de chuva, entrando na água, ajudando. Então o nosso povo aqui realmente é bastante solidário. E a Defesa Civil está de parabéns. Relacionado ao comentário e ao pronunciamento do governo do Estado, logo após o seu pronunciamento, que causou tamanha indignação pelo fato de comentar que seria uma enchente pequena e rápida, ele publicou uma nota de esclarecimento para o seu pronunciamento, dizendo que foi mal interpretado, porque ele não quis dizer que a enchente em si era pequena e rápida. O efeito era pequeno e era rápido do chamado El Niño, né? Que era um efeito pequeno e rápido, ou seja, uma chuva que não duraria muitos dias, que seria uma chuva rápida, mas que causou, obviamente, grandes transtornos. Então esse foi o pronunciamento dele e, pelo menos, ele tentou se esclarecer dessa forma. Mas, depois da palavra dita, dificilmente você consegue contornar a situação. E, se eu fosse o governador, obviamente que não estaria na região do Sul cumprindo a minha agenda. Obviamente que eu faria como o vereador John colocou antes, cancelaria, o vereador Fabrício, cancelaria os meus compromissos de agenda e obviamente que estaria aqui na nossa cidade, na nossa região, onde o povo estava precisando era de atenção. Mas cada um governa da maneira que acha melhor. Muito obrigado. Conceda a palavra ao líder de governo, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Boa noite. Cumprimentando o presidente, o vereador Jorge Krieg, cumprimento também o Douglas, secretário da mesa, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento a imprensa aqui que se faz presente, em nome da Lara, cumprimento o diretor da casa, doutor Genésio, boa volta, bom retorno. Cumprimento também os internautas que nos acompanham dos seus lares e ao suplente de vereador, Auito, e também ao meu amigo Gilmar. Bom, a nossa região aqui eu venho acompanhando principalmente desde 1992, onde meu pai adquiriu um imóvel e dali em diante nós sofremos também 92, 2008, 2011 e essa recente 2014. Fomos assolados também em 83 e 84. Eu quero aqui publicamente meus parabéns, Lara, a toda a tua equipe lá da rádio, um excelente trabalho, a toda a imprensa, Timbonet,
à Rádio 92, à Rádio Comunitária, aos jornais também impressos, que possivelmente agora, nesses dias agora, trarão as informações para nós também. Faz um trabalho extremamente importante para a nossa comunidade, para trazer todas essas medidas pelas ruas, né? O nosso município tem feito, como o vereador Douglas e todos os vereadores aqui que utilizaram a tribuna, tem feito a sua parte. Tudo que aconteceu não depende de nós, o vereador Douglas colocou, é Deus que está na mão de tudo e que faz acontecer as coisas boas e, infelizmente, as ruins também. A Defesa Civil também está de parabéns. Foi muito importante para nós aqui o estudo da CEOPS e da FURB com o regulamento. Com isso, a imprensa pode fazer um trabalho muito bom e a Defesa Civil também. A Prefeitura já, desde segunda-feira e ontem, e na manhã de hoje também, através dos técnicos, fizeram toda a documentação para ser encaminhada ao governo do Estado e também ao governo federal. Então, ao governo federal já foi entregue nesta manhã ao general Adriano Pereira Júnior, que responde pela Defesa Civil Federal, pedindo principalmente, que é uma pergunta, eu acho que todos os vereadores já devem ter recebido ela também, sobre a liberação do FGTS. Então, a Prefeitura, sim, o governo está fazendo a parte dele, já enviou essa documentação através do sistema eletrônico da Defesa Civil Federal, pedindo a liberação do FGTS para as pessoas atingidas. Também o prefeito foi à tarde para Florianópolis entregar toda a documentação em mãos do secretário estadual de Defesa Civil, também com pedindo esse compromisso, não só da liberação do FGTS, mas também um apoio financeiro aqui para a nossa região, para a reconstrução, que é importante. Vereador? Eu acabei esquecendo de falar, o deputado estadual Aldo Schneider fez uma indicação hoje, solicitando que a Casan procure saber quais foram as ruas atingidas, as pessoas atingidas, e que, como vai ter que ser feita limpeza, e tem que ter água, não tem como fugir disso, que quem exceder o valor não seja cobrado essa água. Eu acho que, como aqui em Timbó é SAMAI, eu vou semana que vem fazer uma indicação nesse sentido, devido à possibilidade de não acarretar mais custos ainda a quem vai ter que usar água para limpar aí a casa, móveis e nessa situação. Até convido todos que quiserem assinar junto, é uma forma também de incentivar. Não é valores astronômicos, mas nessa situação quem perdeu tudo ou perdeu boa parte dos bens, venha ajudar. A ideia é muito interessante, vereador Fabrício. Até em 2011 foi feito isso, a cobrança das casas atingidas foi feita pela média dos meses anteriores. Então colabora também, porque as pessoas necessitam da água limpa para fazer a limpeza. Quanto ao Corpo de Bombeiros, trabalho excelente. Quem acompanhou mais de perto, eu tive que ajudar a minha família também, os meus parentes. Fiquei mais no bairro das capitais. Mas o vereador Tuti e o vereador Gebauer, que moram próximo ali ao quartel, sabem do trabalho também do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil. Por isso, na semana passada, nós já havíamos feito aquele requerimento para trazer o tenente Daminelli para cá, e eu havia feito na tribuna também um pedido especial para os nossos vereadores, para nós buscarmos, junto à nossa bancada, finalizarmos o caminhão do Corpo de Bombeiros com o equipamento que está faltando. O vereador Tuti bem colocou, ficou no pátio o caminhão, sem serventia alguma, investimento até ali já de 290 mil reais, faltando praticamente mais 300 mil para a finalização desse equipamento, para o término para botar o caminhão em andamento. Quanto ao FGTS, eu quero falar que a Prefeitura está fazendo o papel dela, não depende do prefeito, não depende do vereador, não depende do gerente da Caixa Econômica, depende do governo federal, que responde pela Caixa Econômica. Então, a comunidade pode ficar tranquila que o Executivo está fazendo a parte dele, já encaminhou a documentação, encaminhou o Avadan, isso deu uma celeridade muito grande também com o regulamento que foi feito, né, pelo CEOPS e pela FURB, isso já foi antecipado até o trabalho durante esses dias de cheia para poder entregar essa documentação em dia. Então, eu quero deixar aqui agora, não como líder de governo, mas como um pronunciamento pessoal,
eu pude acompanhar muito de perto isso ali na casa onde eu moro com os meus pais. Nota 10 para o Demutran, nota 10 principalmente para a imprensa, Defesa Civil, e eu quero aqui deixar do fundo do meu coração uma nota 0 para as pessoas que se deslocaram de carro para ver a tragédia dos outros e nada fizeram pela nossa comunidade. Eu acompanhei isso muito de perto. O trânsito parecia final de Copa do Mundo e uma passeata em Timbó, fazendo o nosso Demutran, fazendo a Defesa Civil parar para orientar essas pessoas que não saíssem. A imprensa fez apelo na rádio também. Então, para essas pessoas, do fundo do meu coração, é nota 0 para elas, porque elas poderiam sim estar ajudando alguém da nossa comunidade, carregar ou dar um apoio, ou simplesmente ficar dentro das suas casas e não incomodar o andamento das pessoas que estavam fazendo o seu trabalho em casa. Seria isso. Obrigado. Permite uma parte, vereador. Permite uma parte, em tempo. Eu presenciei isso na Rua Blumenau, onde o Demutran já tinha colocado os cavaletes, e mesmo assim, pessoas vieram com seus carros, começaram a fazer aquelas ondas, aí houve a intervenção até de um caminhão do supermercado Gessner, bloqueando, disse, eu assumo a responsabilidade, pode trancar a rua, porque não se faz isso com as pessoas que estão atingidas. Eu acho que, pelo menos, respeitar as pessoas que estão sendo atingidas, porque isso dá uma lâmina de 20 centímetros a mais do nível normal. Então, eu acho que ainda temos pessoas que não respeitam o seu semelhante, infelizmente, mas eu acho que a própria assistência social foi fundamental no cadastramento, agora junto à Defesa Civil, e o Demutran com as suas limitações, porque a abrangência foi muito grande no município, mas eu acho que temos que tirar o chapéu para essas duas entidades também que auxiliaram bastante o município. Só para contribuir com relação ao pedido do Executivo para a liberação do FGTS, também foi solicitado a redução da alíquota de imposto sobre propriedade rural e também a antecipação do benefício da Previdência Social, juntamente com... Sim, essa liberação da antecipação dos benefícios é do BPC, que é entregue pela Assistência Social, os benefícios de prestação continuada, que também, nesse ofício que eu tenho em mãos aqui, que foi entregue pelo Progeneral em Brasília, através de sistema eletrônico, também pede, através do governo federal, antecipação desse valor para essas pessoas também. Então, até peço desculpa pelo meu desabafo aqui quanto a essas pessoas, mas eu não vejo de que forma que as famílias estão educando os filhos quando alguém enche o carro com filhos e parentes e vai por aí ver a desgraça dos outros. Poderia estar caminhando, carregando, juntando uma lata de lixo, ou fazendo algo de bem para a comunidade, e parecia pessoas visitando um jardim zoológico. É esse o meu sentimento. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Item único da pauta. Nesse momento, homologo a redação final do projeto de lei número 17/2014. Determina a Secretaria Legislativa o envio de comunicação ao Poder Executivo com cópia da respectiva redação final. Antes de encerrar a presente sessão, informo aos senhores vereadores que nossa próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 17 de junho às 18 horas. No entanto, às 16 horas do mesmo dia, a seleção brasileira enfrentará o México pela Copa do Mundo. A proximidade do horário de término da partida coincidirá com o início de nossa sessão. Poderá trazer prejuízos à mesma. A Lei Orgânica Municipal prevê, no inciso 6º do artigo 17, que a ocorrência de fato relevante justificaria a transferência da sessão ordinária da Câmara Municipal que, nessa hipótese, ocorreria no primeiro dia útil subsequente, qual seja no dia 18 de junho às 18 horas. No entender desse presidente, há fato relevante para a transferência da sessão. Todavia, entendo que a decisão de transferir a sessão ordinária do dia 17 de junho para o dia 18 deve ser tomada pelo plenário desta Casa, razão pela qual a submeto à deliberação dos nobres pares. Os senhores vereadores que concordam com o adiamento da sessão ordinária do dia 17 de junho para o dia 18 de junho, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, talvez
como eu me pronunciei, no dia 17 estarei indo a Florianópolis e no dia 18 a Joinville. Não sei como é que eu vou estar no trânsito, mas eu concordo com a transferência, porém já justifico se por acaso não estiver presente na sessão. Obrigado, senhor. Me permitem, nós recebemos agora, recente, antes do início da sessão, um convite, na verdade, de uma reunião do partido em Florianópolis no dia 18. Também vai ser no período da manhã. Então, também a gente não sabe, de repente, o retorno. De repente, seria possível antecipar para a segunda? Existe essa possibilidade também? Não sei. Só um minuto. Dia 18, às 19 horas. Aprovado por 7 votos. A sessão em questão será adiada como já referido. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no dia 18 de junho, às 19 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença e boa noite a todos.